Bom, então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai falar sobre determinante, tá? Então, vai ser um único vídeo. Eu não vou provar nada sobre determinante, nem vou dar a definição formal bem justificada. Eu vou falar um vídeo bem por cima, tá? Porque toda a teoria de determinantes que você faz formalmente, né, para fazer a definição direitinho, provar todas as propriedades determinantes e tudo mais, é o que a gente faz na álgebra linear 2, tá? Então, não é o nosso papel aqui por enquanto. Eu vou deixar para fazer vídeos sobre isso mais lá para frente. Por enquanto, eu só vou falar o mínimo que eu preciso para poder fazer as coisas sobre diagonalização, que nem a gente começou no vídeo anterior, tá? Bom, então, um pouquinho de motivação aqui. Imagina que você tem um problema de geometria plana, bem simples, tá? Imagina que você tem dois vetores no plano cartesiano, eu vou chamar esses vetores de u e v, e digamos que as coordenadas do U sejam a e b e as coordenadas do v sejam c e d. Se esses dois vetores não são múltiplos, a gente sabe lá da geometria analítica que eu posso formar um paralelogramo com eles, né? Então, nessa figura aqui, vocês estão vendo o vetor u em azul, o vetor v, não múltiplos, né? Então, eles estão apontando em direções diferentes, e aí eu formo com eles um paralelogramo, né? Que é essa área achurada aqui, dessa cor mais clarinha, né? E aí a pergunta é a seguinte: bom, será que eu posso calcular a área desse paralelogramo em função das coordenadas desses vetores, né? Das coordenadas A, e B, C e D? A resposta é bem simples, né? Dá para você fazer isso de várias formas, e uma delas é a seguinte: você completa esse paralelogramo para um retângulo grandão, né? Então tem um retângulo maiorzão aqui, e essa ponta do paralelogramo você obtém somando os dois vetores, né? A soma cai na diagonal, né, do paralelogramo. Então, as coordenadas desse ponto final aqui são justamente A mais C, que são a soma das primeiras coordenadas do U e do V, e a segunda coordenada, né, que é esse tamanho na vertical, é B mais D, que são as somas das segundas coordenadas, né, do U e do V. Bom, então, você tem esse retângulozão maior, que tem arestas, né, medindo A mais C e B mais D. Você pode calcular a área desse retângulo, que é fácil, né? Então, é só a área de um retângulo. E daí, dessa área grande, você vai tirando várias áreas menores, que são essas que eu denotei no desenho como área A1, A2, A3, A4, A5 e A6, né? Dando a volta aqui em torno desse paralelogramo. Então, você tem que tirar várias dessas áreas, e são áreas de retângulos ou áreas de triângulos. Então, isso tudo é bem fácil de calcular. Tá? Então, fazendo essa conta, eu não vou fazer os detalhes aqui, ela é bem simples. Tá? Então, a área vai ser o quê? Vai ser a área do retângulo grandão, que é simplesmente o produto das arestas, que é A mais C vezes B mais D. E aí você tem que tirar essas 6 áreas pequenininhas que eu acabei de desenhar ali. E aí você vai calculando cada uma dessas, faz as distributivas aqui, né? A vezes B, A vezes D, C vezes B e C vezes D. Então, tá as 4 aqui. E aí vai tirando cada uma dessas áreas, vai calculando elas, olhando aqui no desenho, né? O que vai dando cada uma delas. Então, por exemplo, a área A1 é um retângulo, as arestas dele medem C, né? Que é essa aresta aqui na horizontal, e na vertical isso aqui mede B. Então, essa área que eu tenho que tirar é C vezes B, que é o primeiro cara que eu estou tirando aqui, ó. B, ou B vezes C, né? Tanto faz, é o mesmo número. E assim por diante. Você vai tirando, tem 1/2 aqui, que são as áreas dos triângulos, né? E assim vai. Né? Então, você vai escrevendo cada uma dessas áreas, e aí você percebe, por exemplo, que um monte de coisa se simplifica. Né? Por exemplo, aqui você tem o menos AB com menos AB, vai dar a menos AB sobre 2, né? Com menos AB sobre 2 vai dar simplesmente menos AB, que simplifica com esse AB aqui. Aí, mesma coisa para o CD, né? Junta esse menos CD sobre 2 com esse menos CD sobre 2, dá menos CD, que cancela com esse aqui. E aí o BC, né? Esse menos BC cancela com esse mais BC aqui. Então, o que sobra é simplesmente A vezes D menos B vezes C. Tá? Então, em termos das coordenadas dos vetores U e V, a área pode ser calculada dessa forma aqui. A vezes D menos B vezes C. Só que, qual que é a coincidência, né? Se você montar uma matriz agora, que parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando, monta uma matriz cujas colunas, ou as linhas, tanto faz, aqui eu coloquei nas colunas,
coloca nas colunas as coordenadas desses vetores U e V. Então, aqui na primeira coluna está as coordenadas do vetor U e na segunda coluna está as coordenadas do vetor V. Né? Então, A, B aqui na primeira coluna e C e D na segunda. Bom, lá no ensino médio você conhece a noção de determinante de matriz 2 por 2. Como que você faz um determinante de uma matriz 2 por 2? Né? Como que foi definido? Bom, você faz justamente esse cara vezes esse cara, que é A vezes D, e depois você tira B vezes C, né? A diagonal principal, você faz o produto, menos o produto dos caras da outra diagonal, né? Então, dá exatamente A vezes D menos B vezes C, que é exatamente o valor da área que a gente encontrou desse paralelogramo formado pelos vetores U e V. Bom, pode ser que você não coloque esses vetores U e V exatamente na ordem que eu coloquei nas colunas ali. Se você colocar eles trocados, o que você vai perceber é que o determinante vai mudar de sinal. Então, a rigor, né, a área não é exatamente o determinante, é o módulo dele. Né? Pode ser que saia um menos ali nesse determinante, você bota o módulo e aí ele fica positivo. Né? Então, a área tem que ser positiva. Então, moral da história. Quando você monta uma matriz e coloca os vetores nas colunas dela, se esses dois vetores não forem múltiplos, então o determinante dessa matriz, ele está calculando uma área, é um objeto geométrico. Né? Ele não é um objeto simplesmente algébrico, um monte de produto e soma. Ele é um objeto geométrico, ele está calculando a área do paralelogramo formado por esses dois vetores que você colocou nas colunas dessa matriz. Tá? Então, o determinante 2 por 2 ele tem uma interpretação geométrica. Ah, mas e se os vetores não são múltiplos? O que acontece? Né? Então, por exemplo, se o vetor V ele é um múltiplo do vetor U, né? Então, eu tenho aqui, digamos, lambda vezes o vetor U, é um múltiplo por lambda. Então, as coordenadas do vetor V são lambda vezes A e lambda vezes B. Quando você calcula o determinante dessa matriz aqui, você vai fazer A vezes D menos B vezes C. No caso, o D é o lambda vezes B, e no caso, o C é o lambda vezes A. Coloca aqui na expressão do determinante, você tem AB lambda menos AB lambda. Um cara menos ele mesmo, então dá zero. Ou seja, se as duas colunas da sua matriz forem múltiplas, ou seja, no caso de dois vetores, isso é o mesmo que dizer que os vetores são linearmente dependentes, o determinante dá zero. Ora, geometricamente isso faz sentido. Se os dois vetores são múltiplos, então eles estão na mesma direção. Então você não consegue formar um paralelogramo com eles. Portanto, não tem área. Né? Então a área tem que ser exatamente igual a zero. Então, essa interpretação geométrica condiz com essa conta do determinante aqui da igual a zero. Tá? Então, mesmo que eles não formem um paralelogramo, o determinante ainda está calculando uma área. Né? Se eles forem múltiplos, não tem área, então a área é zero. Isso no caso 2 por 2, né? E se eu for para o caso 3 por 3 agora? Se eu for para vetores com 3 coordenadas? Bom, então, sugestivamente, digamos que eu tenha 3 vetores e que as coordenadas desses 3 vetores, eu já estou pensando, né, que eu vou colocar as coordenadas desses vetores como as colunas de alguma matriz, tá? Então, as coordenadas eu estou chamando de A11, A21, A31, ou seja, é o que eu vou colocar na primeira coluna de uma matriz que eu vou montar depois. Aí o V analogamente e o W analogamente. Imagina que esses três vetores formam um conjunto linearmente independente. O que significa um conjunto de três vetores em R3 formarem um conjunto LI? Bom, basicamente nenhum desses vetores é combinação linear dos demais. Né? Então, em particular, se eu pegar dois deles, eles não podem ser múltiplos, né? Porque senão o conjunto todo seria LD. Então, eu posso pegar dois deles, eles não são múltiplos e apontam em direções diferentes. Então, eles formam um paralelogramo já, dois deles. Então, digamos que o U e o V, já você olha para o paralelogramo que é gerado por eles. Como o conjunto todo é linearmente independente, o W não pode pertencer ao plano que os U e V geram. Né? O W tem que apontar numa direção diferente. Então, como você está vendo nesse desenho aqui, eu tenho os vetores U e V, né? Eles geram um plano, né? Daí eu desenhei o paralelogramo que eles geram, que é um pedacinho desse plano, né? E aí o W é um vetor que está apontando fora da direção desse plano.
né? Então, eu tenho 3 vetores no espaço, 2 deles formando um paralelogramo e o terceiro apontando para fora. Portanto, eu posso formar o que a gente chama de um paralelepípedo, né? Então, eu formo um paralelepípedo com esses 3 vetores. E aí, a pergunta análoga que eu fiz no caso 2 por 2 é perguntar qual que é o volume desse paralelepípedo, né? E aí, como que eu posso fazer isso? Bom, uma maneira análoga ao que eu fiz anteriormente aqui, eu completei o paralelogramo com um retângulo maiorzão que continha ele, né? É um retângulo, e tirei várias áreas menores. Você pode fazer o mesmo processo aqui, pegando um paralelepípedo reto, né? Que contém esse cara, e aí tirando vários volumes menores. Vão ser vários volumes de tetraedros e prismas e tal. Então, você pode repetir essa ideia, vai dar muito mais conta, porque você tem muito mais regiões para tirar volumes aqui. Mas, no final da história, se você escrever esse volume em função das coordenadas desses 3 vetores, o que você vai encontrar no fim do dia é essa expressão aqui complicada, né, cheia de termos, né? Então, vão aparecer 6 parcelas, cada uma delas é produto de 3 desses números, né, que são coordenadas desses vetores. Aqui eu já organizei esses números de uma forma bem especial, tá? Então, como eu falei, análogo do caso 2 por 2, eu vou montar uma matriz cujas colunas sejam as coordenadas dos vetores U, V e W. Pode ser nas linhas também, mas aqui eu estou escolhendo fazer nas colunas, não tem problema. Então, aqui, a primeira coluna corresponde ao vetor U, a segunda corresponde ao vetor V e a terceira corresponde ao vetor W. E aí, não é por acaso, se você calcular o determinante dessa matriz aqui, em módulo, isso vai dar exatamente a expressão para o volume que você encontra aqui em cima, tá? Então, não é por acaso, tá? O determinante, ele, na verdade, nasce como um objeto geométrico, e não como só um objeto algébrico. Bom, o que eu quero comentar agora é um pouco sobre essa expressão que aparece grandalhona aqui, porque ela tem bastante padrão, tá? Ela não é uma expressão aleatória. Primeiro, vamos conferir que ela dá realmente isso, né, para vocês se convencerem de que é essa expressão. E vamos calcular esse determinante dessa matriz 3 por 3 por um método que vocês conhecem muito bem, que é, por exemplo, o método de Sarros, né? O método de Sarros, eu venho aqui e repito, né, as 2 primeiras colunas. Deixa eu continuar com o vermelho aqui, que é melhor. Eu vou repetir aqui as 2 primeiras colunas, A11, A21, A31, e aí A12, A22, deixa eu fazer um pouquinho maior esse cara aqui, A12, A22 e A32, repetindo as 2 primeiras colunas. E aí o que você faz? Você vai multiplicando em diagonais, né? Então, nessas diagonais aqui, você vai multiplicando com sinal positivo, né? Então, vamos perceber que termos que vão aparecendo, ó. No primeiro produto, eu tenho A11 vezes A22 vezes A33, que é esse cara que está aqui, ó. Aí, o segundo cara que vai aparecer é A12 vezes A23 vezes A31, que é esse cara aqui. Daí vai aparecer A13, A21 e A32, que é esse cara aqui. Aí você coloca em um menos agora e vai fazendo produtos no outro sentido, né? Na outra diagonal agora. Subindo agora, né? Então você percebe que vai aparecer. Vamos escrever os termos na ordem assim, ó. A13, A22 e A31. A13, A22 e A31. Aí vai aparecer aqui A11, A23 e A32. É esse aqui. E, finalmente, o último, A12, A21 e A33, é esse aqui. Tá? Então, usando o método de Sarros, por exemplo, você percebe que o determinante dá exatamente essa expressão zona aqui com esses 6 termos. 3 deles com um mais na frente e 3 deles com um menos na frente. Agora, vamos tentar começar a perceber padrões aqui, né? Primeiro, na maneira como eu organizei a escrita, o primeiro índice é sempre, né, em todas essas 6 parcelas, o primeiro índice sempre segue uma ordem bonitinha, ó. É 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim por diante. Em cada uma dessas 6 parcelas, eu organizei os caras de modo que o primeiro índice seja 1,
depois 2, depois 3. 1, depois 2, depois 3, e assim por diante. Agora, o segundo índice, se você perceber aqui, o primeiro é 1, 2, 3, beleza. O segundo é 2, 3, 1. Depois é 3, 1, 2. Depois é 3, 2, 1. E assim por diante. Ou seja, como que você pode encarar esse segundo índice? É aqui que está a sacada. Você pode encarar o segundo índice como permutações desses números 1, 2 e 3. Tá? E como tem 6 parcelas, estão todas as permutações possíveis desses 3 caras aí. Tá? Então, um conjunto com 3 elementos. Então, essa segunda posição, né, ela vai aparecendo todas as permutações possíveis desses números 1, 2 e 3. Aqui que está a sacada. Né? Então, um conjunto com 3 elementos tem 3 fatorial, permutações possíveis, que é 3 fatorial é 3 vezes 2, que é igual a 6. Né? Então, aqui já está, né, digamos assim, matou a charada. Né? Vai aparecer aqui 6 parcelas correspondentes a todas as permutações dos índices 1, 2 e 3, né? O 1, 2 e 3 eu estou colocando sempre na segunda posição, eles permutados, e na primeira posição eu estou mantendo 1, 2 e 3 mesmo. Tá? Então, eu vou escrever essas permutações, tá? E eu vou usar um símbolo que é usado geralmente em álgebra para isso, que é o seguinte. Então, a primeira permutação, ela faz, eu vou dizer o que ela faz com os números 1, 2 e 3. Então, eu vou colocar aí embaixo o que a permutação faz. Então, a primeira permutação é essa correspondente ao primeiro termo aqui. Então, ela que não permuta nada, né? Ela repete 1, 2 e 3 mesmo. Então, o 1 é elevado no próprio 1, o 2 é elevado no próprio 2 e o 3 é elevado no próprio 3. Então, essa é a primeira permutação, aqui não faz nada. A segunda permutação, o que ela faz com o 1, o 2 e o 3? Como que ela embaralha os caras? Bom, vamos ver aqui, né? Então, ela faz 2, 3 e 1. Né? Então, ela faz esse embaralhamento. No lugar do 1, eu coloco 2. No lugar do 2, eu coloco 3. E no lugar do 3, eu coloco 1. A terceira, ela faz o quê? Ela faz 1, 2 e 3. E como que ela embaralha os caras? Bom, a terceira, ela faz 3, 1 e 2. Tá? Então, aqui é 3, 1 e 2. Tem essas 3 permutações aqui, que estão na primeira parte ali, e depois eu tenho as outras permutações, que são os termos que tem um menos lá, né? Então é 1, 2, 3. A primeira delas é essa em verde 3, 2, 1, né? Então aqui é 3, 2, 1. Aí finalmente aqui eu tenho a sigma 5, que ela faz o quê com 1, 2, 3, né? Então aqui eu faço 1, 3, 2. 1, 3, 2. E o sigma 6, que é a última, o que ela faz com 1, 2 e 3, né? Ela faz 2, 1, 3. Né? Então, essas são as 6 permutações. Então, aqui é 2, 1, 3. Essas são as 6 permutações que eu posso fazer dos elementos 1, 2 e 3. Essas 3 aqui estão com sinal positivo na frente e essas 3 aqui estão com sinal negativo na frente. Por que isso? Né? O que determina esse sinal? Bom, então, eu já vou dar um spoiler, né? O que determina é o seguinte. Imagina que você faz uma brincadeira que é pegar cada uma dessas permutações e tentar desfazer o embaralhamento. Só que para desfazer esse embaralhamento, você vai seguir uma regra. Você só pode trocar os números de 2 em 2. Só caras que a gente chama adjacentes. Eu vou trocando caras adjacentes 2 em 2. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa permutação, que fez o 1, 2 e 3 e levou em 2, 3 e 1, para desembaralhar ela, eu vou precisar fazer algumas transposições. Né? Então, eu vou ter que trocar esse 2 com esse 3, aí ela vai virar 3, 2, 1. Aí eu vou ter que trocar, depois de ter feito essa troca, né? Eu vou ter que trocar 1 com o 2, aí ela vai ficar 3, 1, 2, né?
Aliás, desculpa, né? Eu podia ter trocado um pouquinho mais rápido. Vou fazer as transposições, tá? Então, vamos começar de novo. Então, aqui eu posso fazer uma troca, que é o 3 com 1, é uma transposição. Estou trocando dois vizinhos. Então, depois de fazer uma transposição, ela vira 2, 1, 3. Só que eu preciso fazer mais uma transposição, trocando 2 com 1, e aí ela vira 1, 2 e 3. Então, quantas transposições eu precisei fazer? Bom, precisei fazer duas transposições, né? Aqui nessa terceira, como que eu faço para desfazer esse embaralhamento fazendo só essas trocas com vizinhos? Bom, então primeiro eu troco esses dois de posição. Então, uma transposição vai transformar isso nesse jeito aqui. E depois eu faço mais uma transposição e aí ele vira 1, 2, 3. Então, aqui eu precisei de duas transposições também. Na primeira, como ele já não foi embaralhado nada, eu não preciso fazer transposição nenhuma, então eu preciso de 0 transposições, né? Agora vamos ver o que aparece na de baixo, né? Nessas 3 de baixo. Então, para desfazer esse embaralhamento aqui, o que eu faço primeiro, né? Bom, eu posso fazer, por exemplo, primeiro trocar o 2 pelo 1, então vai ficar 3, 1, 2. Aí eu troco o 3 e 1, fica 1, 3, 2. E aí eu troco o 3 e o 2 e agora fica 1, 2, 3. Então, quantas transposições eu precisei fazer? Eu fiz 3 transposições. Nesse aqui está fácil, né? Basta trocar esses dois de posição, eu só preciso de uma transposição. E nesse último, eu também preciso só de uma transposição, é só trocar o 1 com o 2. Então, aqui eu preciso só de um. Então, percebam, né? Nessas 3 de cima, eu precisei de 0, 2 e 2. Nessas 3 de baixo, eu precisei de 3, 1 e 1. Então, o que manda no sinal é a paridade da quantidade de transposições que eu precisei fazer para desembaralhar essas permutações. Então, essas 3 de cima, eu precisei de uma quantidade par de transposições, e nas de baixo, eu precisei de uma quantidade ímpar. Então, nas pares vai um sinal de mais e nas ímpares vai um sinal de menos. Essa vai ser a regra, tá? Então, é isso que está meio que por trás aí dos sinais. E por que o caso 2 por 2 também se encaixa nisso que eu estou discutindo, né? Porque aqui eu não coloquei na linguagem de A11, A12, mas vamos fazer isso. Vamos ver o que vai dar e vamos ver que também coincide, né? Nesse caso, também funciona bem. Então, se a matriz fosse 2 por 2, ela seria assim, ó, A11, A21, A12 e A22, né? Então, bom, eu só tenho dois símbolos aqui agora. Eu tenho uma permutação de dois símbolos que é que não faz nada, e eu só tenho uma outra permutação que é o que troca eles de posição. Quantas transposições eu preciso? Bom, aqui eu não preciso de nenhuma, e aqui eu preciso de uma. Como que eu monto o determinante? Eu monto assim, eu faço A1, aí eu vou colocar o segundo índice, depois A2, vou colocar um segundo índice, e esse segundo índice vai ser as permutações possíveis. A primeira delas é a que não faz nada, então é A11, A22, né? E como não preciso de transposição nenhuma, ela é com sinal positivo. Aí depois, no segundo, eu vou colocar A1 e um segundo índice, A2 e um segundo índice. Só tem uma outra permutação. Então, aqui tem que ser A2, A1, 2 e A2, 1. E essa eu preciso de uma transposição só. Então, é ímpar, então aqui é um sinal de menos. Então, o determinante é A1, 1 vezes A2, 2 menos A1, 2 vezes A2, 1, que é o que coincide que a gente já conhecia do determinante. Tá, então, essa ideia das permutações e transposições, ela também funciona no caso 2 por 2, né? Bom, então, aqui é o 3 por 3, dá para enxergar ainda o que está acontecendo, e essa ideia funciona para matrizes de qualquer ordem, tá? E é sim, de fato, que define o determinante em geral. Então, por que a gente não estuda determinantes tão em geral no ensino médio, né? Porque, vamos pensar um pouco, já que a quantidade de parcelas que aparecem aqui tem a ver com a quantidade de permutações dos índices, se eu tenho uma matriz 4 por 4, então eu vou ter o quê? Produtos de 4 caras e um monte de parcelas com mais e com menos, seguindo a mesma lógica. Só que quantas tem? Bom, vai ter a quantidade de
permutações de 4 elementos, que é 4 fatorial, que é 24, né? Então, se você quisesse fazer um análogo disso para uma matriz 4 por 4 e escrever a fórmula do determinante, ia ter 24 parcelas aqui. Então, por isso que você não estuda determinante 4 por 4 em geral no ensino médio. Você até calcula alguns que são mais fáceis, porque são matrizes que têm vários zeros, daí você usa desenvolvimento de Laplace e tal, você simplifica o determinante. Mas escrever a fórmula em geral, você não faz porque é impraticável, né? E aí, bom, a quantidade de permutações pares vai ser 12, a quantidade de permutações ímpares vai ser 12, vão ter 12 parcelas com sinal mais e 12 com sinal menos. Tá? Isso é um teorema geral e tal. Bom, então, eu não vou fazer nada dessa parte mais geral, eu só vou dizer o que é, né? O determinante, a expressão em geral, mas a gente não vai trabalhar com isso, é só por curiosidade mesmo. Tá? Por enquanto, né? Na álgebra linear 2, aí a gente formaliza tudo e prova tudo na mão. Então, em geral, a notação que a gente usa para o conjunto das permutações de um conjunto de n elementos é Sn, tá? Então, isso é um conjuntão bem grande. A quantidade de elementos desse conjunto é n fatorial, então é um conjunto enorme, né? Quanto maior o n, mais rápido cresce a quantidade de elementos desse conjunto. E aí, dado uma matriz quadrada de ordem n, né, se as entradas delas são AIJ, né? Então, a gente define o determinante como uma soma de vários produtos, né? E aí você percebe a lógica. Ó. Então, no primeiro índice eu estou colocando tudo na ordem, 1, 2, 3, etc., até a n, igual eu fiz aqui, né, no 2 por 2 e no 3 por 3. Então, o primeiro índice em cada um dos produtos, né? Então, aqui é 3 por 3, então são produtos de 3 parcelas, né? Então, a primeira eu coloquei A1 alguma coisa, A2 alguma coisa, A3 alguma coisa. E assim por diante. No 2 por 2 também. A1 alguma coisa, A2 alguma coisa. Então, você faz segue essa linha em geral. Então, vão ser produtos de N caras, onde os índices são A1 alguma coisa, A2 alguma coisa, e assim por diante, AN alguma coisa. E no segundo índice, você vai colocando todas essas permutações possíveis desse conjunto de N elementos, 1, 2 até N. Todos os embaralhamentos possíveis dos índices de 1 até N. E aí você soma sobre todas as possíveis permutações e cada uma dessas parcelas acompanha um sinal que é mais se a quantidade de transposições que eu preciso para desfazer esse embaralhamento for par e é menos se a quantidade de transposições for ímpar. Tá, então, esse menos 1 elevado a sigma é o que a gente chama de sinal da permutação e é essa paridade que eu estou falando, né? É a quantidade de transposições que você tem que fazer para desembaralhar a sua permutação. Tá, então, isso é uma fórmula super complicada, né? Ela é bem geralzona, mas ela segue uma lógica bem clara, digamos assim. Tá? E aí, bom, tudo isso aqui que eu vou enunciar agora são propriedades de determinante que a gente não vai provar nenhuma, todas elas são provadas num curso de álgebra linear 2. Tá? Então, por exemplo, uma das mais usadas e mais importantes é que o determinante de um produto de matrizes é o produto dos determinantes. Tá? Então, o determinante respeita a operação de produto de matrizes. Um corolário direto, ou quase direto disso, é que uma matriz é invertível se e somente se o determinante dela é diferente de zero. Tá? É se e somente se. Uma das implicações é bem fácil, a outra é bem mais complicada de mostrar. Tá? E nesse caso, se ela for invertível, o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz A. Tá? Então, por isso que eu coloquei det de A, que é um número elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre esse número. Bom, outra propriedade interessante é que isso daqui justifica aquilo que eu estava falando. Coloca nas colunas ou nas linhas, tanto faz, porque o determinante de uma matriz sempre coincide com o determinante da transposta dela. O determinante não enxerga a maneira como linhas ou colunas estão organizadas. Né? Se você trocar linhas por colunas, ou seja, se você fizer a transposta, o determinante não vai mudar em nada, vai dar a mesma coisa. Outra propriedade legal é que se as colunas dessa matriz, ou as linhas, né, por causa da propriedade anterior, elas formarem um conjunto LD, né, então o determinante é igual a zero. Isso remete lá à interpretação geométrica do determinante. Você pega um conjunto de vetores no teu espaço
E se eles forem linearmente independentes, eles formam um paralelepípedo de dimensão n, né? Então, eles têm que ser LIs para você formar aquele objeto geométrico e poder calcular um volume, né? Agora, se eles formam um conjunto LD, então você não consegue formar esse sólido de dimensão n. Ele vai ter dimensão menor. Então, o volume dele vai ser zero. Tá? Então, essa propriedade é a propriedade do determinante ser igual a zero. E se a matriz for uma matriz triangular, ou seja, se tudo que está acima da diagonal for zero ou tudo que estiver abaixo da diagonal for zero, então o determinante é fácil de calcular. Ele é só o produto dos caras da diagonal principal. Tá? Então, isso daqui é uma consequência do desenvolvimento de Laplace que eu não vou escrever aqui, vocês já conhecem do ensino médio. Tá? Então, essas são algumas das propriedades determinantes que a gente vai usar. Eu não vou demonstrar nenhuma delas. Isso vai ficar para a álgebra linear 2, tá? Bom, então, eu vou usar algumas delas já para fazer algumas consequências simples, voltando agora para a álgebra linear. Então, no vídeo anterior, eu defini um conceito de matrizes semelhantes, né? Eu digo que matrizes A e B são semelhantes se existe uma matriz invertível C que relaciona as matrizes A e B por uma equação desse tipo aqui, né? Então, a gente já viu isso. E daí, como consequência da propriedade do determinante do produto, o que sai dessa fórmula aqui, né? Se você calcular o determinante da matriz A, é o mesmo que o determinante da matriz da direita, que é um produto. Aí você usa a propriedade de determinante de produto e quebra, né, o determinante do produto dessas três como produto dos determinantes de cada uma delas. E aí os determinantes de cada uma delas são números, né? E aqui aparece o determinante da inversa da C, que, como a gente acabou de ver, é 1 sobre o determinante da C. Então, esses números aqui se simplificam, né? O determinante de C vezes determinante de 1 sobre o determinante de C vão se simplificar e vai sobrar só o determinante da B, tá? Então, isso diz para nós o quê? Que matrizes semelhantes, elas não precisam ser iguais, elas só simplesmente estão relacionadas para uma equação desse tipo, mas elas têm algo em comum, que é o determinante delas. Matrizes semelhantes necessariamente têm o mesmo determinante. Tá? Então, o determinante de A é igual ao determinante de B. Tá? Se o determinante é igual, não quer dizer que elas são semelhantes. Tá? Isso é bem fácil de encontrar exemplos, né, de matrizes que têm o mesmo determinante que não são semelhantes. Faça isso como exercício, isso é bem fácil de fazer. Bom, uma consequência direta disso também está relacionado com algo que a gente viu da vez passada, que é o seguinte: imagina que você tem agora uma transformação linear de um espaço vetorial nele mesmo, que é o que a gente chamou de operador linear. Supõe que esse espaço vetorial tem dimensão finita, então eu posso falar de matriz da transformação, e faz exatamente isso. Pega um par de bases, né, bases alfa e beta do mesmo espaço vetorial V, e aí você sabe que tem essas duas matrizes aqui, que é a matriz de T na base alfa e a matriz de T na base beta. E a gente viu da vez passada que as matrizes da transformação em qualquer par de bases diferentes, elas sempre são semelhantes, e a matriz que faz o papel dessa matriz C aqui é a matriz que muda de base, de alfa para beta. Então, em particular, por causa disso que eu acabei de ver, né, o determinante dessas duas matrizes, da matriz de T, em qualquer uma dessas duas bases, o determinante é o mesmo. Tá? Então, essas matrizes podem ser diferentes, mas o determinante delas com certeza coincide. Então, moral da história: se você pega uma transformação linear que vai de um espaço vetorial nele mesmo e calcula o determinante da matriz dessa transformação em qualquer base, sempre vai dar o mesmo número. Então, faz sentido você definir o determinante da transformação linear, sem fazer referência à base. Como que você define? Bom, você define o determinante como o determinante da matriz dessa transformação em qualquer base. Porque em qualquer base que você pegar, o determinante vai dar o mesmo, e isso aqui está bem definido. Tá? Então, eu estou falando de agora, é diferente, agora eu não estou falando de determinante de matriz. Eu estou falando de determinante do operador linear. Tá? Então, o determinante da transformação linear que vai de V em V. Mas a definição dele, sim, é definido como determinante da matriz da transformação na base que você quiser. Tá? Você escolhe a base, o determinante sempre vai dar o mesmo. Tá? Então, uma consequência disso é a seguinte:
se o V tem dimensão finita e T é um operador linear, do V no V, então essa transformação linear é invertível se e somente se o determinante dela é diferente de zero. Então isso é muito análogo, né, ao fato para matrizes. Né? Uma matriz é invertível se e somente se o determinante dela é diferente de zero. Mas eu expandi o conceito de determinante para operadores lineares e um resultado análogo vale. Né? Então, esse operador é invertível se e somente se o determinante dele é diferente de zero. Por que vale isso? Né? Então, bom, é a única coisa que a gente vai demonstrar aqui, e a gente vai encerrar com isso. Então, vamos fazer a ida, né? Suponha que ela é invertível, né? Então, suponha que T é invertível. Então, se ela é invertível, tem uma inversa para ela, né? Então, isso implica que existe T a menos 1, a inversa de T. E aí a gente viu uma das coisas, né, relacionadas à matriz de transformação linear, é que se você quiser calcular a matriz da inversa num par de bases, isso é a inversa da matriz de T naquela base, né? Então, se beta é base de V, vimos, né, que a matriz de T na base beta, né, chamando de beta, ela tem inversa, e a inversa dela é a matriz da transformação inversa na base beta. Né? Então, a gente já viu isso, é uma das relações que vale. Eu posso trocar esse menos 1 de posição, contanto que eu inverta as bases. Só que como aqui é a mesma base, inverter dá da mesma. Né? Bom, então, essa matriz aqui é invertível. Por causa do resultado para matrizes, isso implica que o determinante dessa matriz aqui é diferente de zero. Mas esse determinante é o determinante do operador linear, porque ele é definido desse jeito. É o determinante da matriz da transformação na base que você quiser. Então, isso aqui implica que o determinante de T, que é igual, né, ao determinante da matriz de T na base beta, isso aqui também é diferente de zero. Tá? Então, isso é a ida. Se ela é invertível, então o determinante é diferente de zero. E a volta é a mesma coisa. Né? Então, se o determinante de T é diferente de zero, então isso implica que o determinante da matriz de T na base beta é diferente de zero, né? Onde beta é uma base que você escolheu aí, tanto faz. Então, eu quero mostrar agora que essa T é invertível. Só que eu já sei que ela tem o mesmo domínio contra domínio. Então, lembra que nesse caso, verificar que ela é bijetiva, basta verificar, por exemplo, que ela é injetiva. Né? Injetiva e sobrejetiva são conceitos equivalentes quando o domínio contra domínio são o mesmo. Então, basta verificar que ela é injetiva. E como que eu verifico que ela é injetiva? Verificando que o núcleo dela é só o vetor nulo. Tá? Então, eu vou pegar um cara no núcleo e vou concluir que ele é necessariamente o vetor nulo. Tá? Então, seja V um vetor no núcleo dessa transformação linear, ou seja, por definição, né? Ou seja, T de V é igual a zero, e aí eu vou começar a me aproveitar dessa base beta. Se esse vetor T de V é o vetor nulo, então isso implica que as coordenadas do vetor T de V na base beta são todas iguais a zero. Por outro lado, eu posso relacionar essa equação com a matriz de T na base beta. Esse cara aqui, por uma das proposições que a gente já viu anteriormente, ele é igual à matriz de T na base beta vezes o vetor de coordenadas do vetor V na base beta. Então, isso aqui é uma matriz quadrada, e isso aqui é um vetor coluna, né? Uma matriz coluna. Então, eu estou dizendo para você que esse vetor coluna, ele é solução de um sistema linear homogêneo, dado pela matriz de coeficientes, que é essa matriz aqui do lado esquerdo, e essa matriz aqui, eu sei, né, que essa matriz é invertível, né, porque o determinante dela é diferente de zero. Então, como ela tem inversa, a única solução desse sistema linear homogêneo é a solução nula.
né? Ou, de outra maneira, se você quiser, como essa matriz aqui tem inversa, você pode multiplicar pela inversa dos dois lados. Aqui vai dar a matriz identidade, então vai sobrar só o vetor de coordenadas do V na base beta, e do lado esquerdo vai dar igual a zero, né? Porque vai ser a matriz inversa vezes zero, então vai dar zero. Então, de toda forma, isso implica que esse vetor de coordenadas do V na base beta é igual a zero, mas qual que é o único vetor cuja todas as coordenadas são iguais a zero? Bom, ele tem que ser o vetor nulo. E, portanto, o núcleo dessa transformação linear é o conjunto que só tem o zero, logo, T é injetiva, e como o domínio e o contradomínio dessa transformação linear, né, é o mesmo, né? Eu vou escrever assim, como T vai de V em V, isso implica que T é bijetivo. Isso era uma das consequências, né, do teorema do núcleo imagem, né? Então, ela é bijetiva. Então, se o determinante é diferente de zero, então ela é bijetiva, portanto, a gente provou C e somente C. Tá? Então, essa daqui é a principal propriedade que a gente vai usar daqui em diante. Tá? Então, ela é a única que eu queria demonstrar mesmo, mas essas outras aqui, essas outras propriedades do determinante, a gente não vai provar nada, isso aqui a gente vai só simplesmente usar. Bom, então é isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais.